Vai! Já começou? Já começou? Gente, a paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui para tratar de um assunto entre irmãos e vamos falar hoje acerca de sociedade e religiosidade. Qual é a nossa função social? O que nós podemos fazer em sociedade? Queremos ouvir um pouco a opinião do pastor Marcos Paulo. Everson, esse é um tema interessante, exatamente porque eu percebo que no nosso meio nós temos uma certa dificuldade de, digamos assim, entender qual o papel do cristão na sociedade hoje, né? Eu sempre pergunto, viu, Daniel, quando é que Daniel estava sendo usado, e nesse caso não você ou da Bíblia, tá? Quando é que ele estava sendo usado por Deus? Quando ele estava escrevendo as escrituras ou quando ele estava assistindo diante do rei? Quando você entende que Daniel, quando ele estava assistindo diante do rei sendo usado por Deus naquele momento, você percebe que a ação de Deus na nossa vida extrapola, digamos assim, o templo, não é o lugar do culto, o lugar da liturgia. Na verdade, Deus quer nos usar nesse tempo nos espaços sociais. Tipo, é uma questão até de domínio. A Bíblia diz que é para nós tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Se Deus entregou essa terra aos filhos dos homens, nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos colocou em cada compartimento da sociedade. Quer dizer, um assunto interessante que a maioria de avanços nos direitos civis foram influências de pensadores protestantes, pensadores que eram nossos irmãos. E eles, tendo a consciência do Evangelho, eles também compreenderam o seu papel social, influenciaram o mundo, revolucionaram o direito e trazem para nós hoje valores que nós adquirimos que revolucionou todo o pensamento da sociedade para a sua organização. Isso que você fala é tão interessante. A gente fica ouvindo com certa frequência que política e religião não se misturam, não é? Como se os espaços estratégicos da sociedade não tivesse, digamos assim, acessível àquele que tem ou que traz consigo um pensamento religioso. Quando na verdade você volta à história, você vai perceber, por exemplo, que o constitucionalismo foi influenciado pela cosmovisão cristã. A noção de direitos humanos foi influenciado pela cosmovisão cristã. O movimento abolicionista, ele começa a partir da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã influencia a arte, a cultura, né? Se você for ver um pouco de Beethoven, de Bach, enfim, os clássicos, você vai ver que tem muito da nossa, digamos assim, da nossa cosmovisão ali, né? A civilização ocidental, ela bebe demais dos nossos valores, e esses valores, eles são absolutamente atuais, eles precisam estar distribuídos de forma estratégica nos setores, digamos assim, privilegiados da sociedade, né? Tinha essa separação por muito tempo, mas não, na verdade não era para existir. Não tem como ter essa separação, porque política e o ser humano é algo intrínseco. Nós somos seres políticos, isso não tem como evitar. E quando você exerce sua profissão, você não vai deixar de ser cidadão, mas você também não vai deixar de ser um cristão. Charles Spurgeon deixa uma frase muito interessante, que é o seguinte: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Bom, se eu sou cristão e eu exerço a minha profissão, vou ser um bom advogado, mas também vou ser um missionário. Você não separa as coisas, você vai ser um advogado, mas também um cristão. Você vai ser um médico, mas também um cristão. Um exemplo claro acerca de participação política, sendo um religioso, sendo um fiel, é o de Martin Luther King, né? Um exemplo clássico, um pastor que lutou pelos direitos de equiparação dos negros nos Estados Unidos. E ele soube compreender isso e ele exerceu de uma maneira brilhante a sua carreira e foi um marco na história. A gente, de um tempo para cá, começou a trabalhar na igreja com o conceito de profissão-missão, não é? Quer dizer, eu escolho minha profissão não apenas porque ela vai me trazer um resultado financeiro, mas porque o Senhor me quer em determinado espaço da sociedade difundindo os valores do reino. Não é necessariamente fazendo proselitismo, né? Venha para minha igreja, congregue aqui comigo, mas fazendo proselitismo, não necessariamente fazendo proselitismo, é você difundindo valores do reino, você influenciando pessoas a partir da cultura do reino. Isso é extraordinário.
Esse foi o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus vos abençoe. Toda segunda-feira tem vídeo no canal do YouTube. Tudo é Pad. Então, não deixe de nos seguir, de nos acompanhar. Deus abençoe. Um abraço. Se despede todo mundo. Abraço, sucesso. E aí galera, Paz do Senhor Jesus, estamos aqui para tratar de um tema um pouco... corta aí. Vai, pode ir. Paz do Senhor Jesus, ele tá rindo, velho. Vocês estão rindo. Você falou isso aqui tudo no seu make-up no final, né? Beleza. Essa é boa, fica bem engraçado, é legal, mas... Vai ter que ter. Gente, a Paz do Senhor Jesus, estamos... Estamos aqui entre irmãos, né? Gente, a Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui entre nossos irmãos. Entre irmãos, pra bater um papo, tá? Fique tranquilo.